Que foi desequilibrado na hora que ele vai fazer a conclusão. A Acho imagem que lá. o árbitro acerta a decisão de campo e aí quando ele vai pro VAR, claro que vem o frame, vem aquela jogada mais parada e ele entende que não houve ali a infração. E aí foi o que eu expliquei inclusive pro Bruno ontem, e eu utilizei exatamente o critério que o Klay ele simplesmente adotou durante todo o jogo, que foi picotar a partida. Então, se ele estava marcando qualquer falta fora da área, o mesmo critério ele deveria ter adotado dentro da área. E ele adotou, ele marca o pênalti, a decisão de campo é pênalti. Mas aí o VAR, ele acabou chamando, teve uma outra interpretação, mas na minha opinião sim, acho que o único erro ontem do Rafael Klay foi não ter mantido a sua decisão. Achei pênalti em cima do Alan Patrick. Tu disseste que não foi pênalti. Para mim não foi pênalti e veja só, acho que o lance é de interpretação. E se o lance é de interpretação, qualquer decisão, ela é legítima. Legítima. O que é legítimo? Não é roubo. Como, evidentemente, é muito conveniente para o Internacional dizer. É discurso, tá? né? É conveniente, tá? E que foi abraçado por todos os influencers, e isso aí, né, acabou gerando uma espécie de consenso entre os torcedores do Inter. Eu respeito, obviamente, mas eu não posso deixar de dar a minha visão sobre o lance. Na minha visão sobre o lance, é interpretativo a única coisa que pode ser no lance, que é a carga de Monsalve nas costas do Alan Patrick. Nada mais é interpretativo, por quê? Porque não há falta por baixo, na verdade até é interpretativo a falta do Alan Patrick no Monsalve, porque ele chuta o tornozelo do Monsalve, que antecipa-se a ele. Sim. Tá? O Gustavo Martins não participa do lance, porque quando a bola bate nele, ele está com os braços junto ao corpo, então não se configura nenhum lance de pênalti. Sim. A única coisa, na minha visão, é essa carga, vamos dizer assim, tá? Na minha opinião, quando acontece a carga, ela é após o contato por baixo. E ao ver o contato por baixo, o Monsalves também se desequilibra. Então ele se apoia no Alan Patrick, ele não empurra o Alan Patrick, o que para mim é totalmente diferente. Ao se apoiar, ele se apoia porque ele está caindo. Sim. E aí vai todo mundo junto pro chão. Essa é a minha leitura. Que lance confuso. Olha aqui, o lance está passando de novo para quem está nos assistindo no Esporte Band RS. O lance está passando aqui, repetindo a todo momento, para que a gente possa fazer uma avaliação, digamos, quase que definitiva. Talvez até a dúvida possa seguir acontecendo. Agora, tu tá vendo o lance de novo aqui. Diz pra gente como foi, como é que tu viste? Eu concordo com a análise do Ribeiro, porque através desse apoio, o Alan Patrick ele acaba sendo desequilibrado, porque quando ele vai fazer a conclusão, ele tá olhando para baixo, ele vai fazer a conclusão e o Monsalve chega para travar. Então esse desequilíbrio, pelo critério que o Rafael Klay estava utilizando antes dessa jogada, ele deveria ter marcado o pênalti. Depois do contato por baixo. O desequilíbrio acontece depois do contato por baixo. Portanto... Mas qual é o contato por baixo que tu tá te referindo? O Alan Patrick chuta a perna do Monsalve. O chute porque ao desequilibrou os tentar dois, chutar a bola, o Monsalve consegue ali, ó, numa milésima de segundo, se interpor na frente dele. Então é o Alan Patrick que chuta a perna do Monsalve. E aí há o desequilíbrio dos dois. Cara... E aí o que acontece? O Monsalve ele se apoia, porque ele está caindo nas costas do Alan Patrick. A minha única divergência em relação à leitura do Ribeiro é que eu não acho que o Monsalve tenha se apoiado por desequilíbrio. Eu acho que ele chega mesmo com alguma força na jogada, e eu acho que o debate está justamente em relação a essa força. Se a força ela é suficiente para derrubar, é que o Alan Patrick se ela é caindo também. Quando tu tá perfeito. Caindo, qualquer contato tem razão. Tem razão. Então eu vou refazer a frase. Tem que ver se ela é o suficiente para ser faltosa ou não. Portanto, é interpretativa. Interpretativa não tem roubo. Ribeiro, é aí que tá. Que é interpretativo é fato. Se é interpretativo, daqui a pouco o VAR tem que deixar para o árbitro. Aí o árbitro tem que decidir. O árbitro tá ali a 2 metros do lance. Presta bem atenção, Ribeiro. É a questão da intensidade. Mas tem uma coisa que é comprometedora pro Monsalve. Olha, ele estica os braços, cara. Entendeu? Retorna ali e olha a ação do Monsalve ao se aproximar do Alan Patrick. Ele vai com... Olha, ó.
Ele vai com os braços Pra esticados. baixo. É que como ele Pô, mas não é braços defensor... dele- O direito Não, tá pra coloca- baixo. O olha só, direito tá pra Quando baixo. ele coloca a perna na frente, os braços dele estão pra baixo. Só abre os braços quando tá caído. Porque ele tá se apoiando. Eu vou dizer assim, ó, eu acho que o Monsalve, ele assume um risco, e assim, Silvio, se tu me perguntar, sabe qual foi a questão que eu coloquei ali no início do programa, foi a seguinte, se eu estivesse apitando o jogo, eu não marcaria pênalti, Sim. eu não achei pênalti, mas o ponto que o Jean colocou, e que pra mim é bem interessante, é o seguinte, qual foi o critério adotado pelo árbitro? Qualquer coisa era falta. Então, ele deveria marcar isso também. Critério... E marcou. E marcou. Ok. Ele voltou atrás depois com a intervenção do VAR. Por que eles voltam atrás, né? E aí não é só o Rafael Clay. Isso é interessante. Eles têm medo, porque assim, ó, o que acontece, Silvio? Eu tentando me colocar no lugar dele. Fiz a minha leitura no campo. Fiz a marcação pelo que eu vi no campo. Se o VAR tá me chamando e eu for contra o VAR, pode ser um erro muito absurdo meu. Tô indo contra o VAR, que tem todas as imagens, etc. Agora, se eu for junto do VAR e o VAR estiver errado, as pessoas vão dizer que o árbitro acertou no campo e quem errou foi o VAR. Não, aí é o seguinte, esse tipo de Eles lance... se defendem. Esse tipo de lance, o estrago já tá aí. Mas assim. Marcando o pênalti como marcou e voltando atrás, Não, mas aí que tá. já tem uma reclamação Porque, igual. Evidentemente. Já tem reclamação igual dos vôlei dois ia ser lados. Igual. Se o árbitro dá pênalti prevalece a decisão do árbitro, o Grêmio ia Sabe reclamar. que é o que me chama a atenção? O que me chama a atenção foi a mudança do VAR. O VAR modificar o lance do árbitro. Por quê? Porque o que acontece normalmente é o contrário. Na imagem, ainda mais dos frames, na imagem. Que aí muda, né? Uma coisa é o frame... É muito mais Nem fácil. deveria existir o. Tá só aqui. É muito frame, mais fácil tu câmera dar lenta. o pênalti. Porque em câmera lenta sempre é pênalti. Em câmera lenta não tem intensidade. Aliás, a imagem não mostra intensidade. E aí a única coisa que eu concordo entre a interpretação do juiz no campo e a do VAR. Se o juiz achou, Toca na bola da primeiro. minha forma equivocada, de que aquele contato teve intensidade para derrubar o adversário, a interpretação dele no campo tem que valer. Mas essa imagem Tá. dá pra ver que o Monsalve toca na bola, né? Mas ele Esse é o toca detalhe. por baixo, ele toca na bola. Pois é, Aquilo mas por essa- baixo mas tem não uma há outra pênalti. imagem que eu Acho vi não que- tem falta do Não tem Gonçalves. falta por baixo. Não tem falta por baixo, mas eu tenho uma outra imagem que eu vi que é mais clara em relação ao movimento do braço dele. É, o Que ponto não é é o braço. exatamente essa aqui. O ponto Mas é o eu vou braço. dizer É. para vocês. Agora, Reparem que ele está se apoiando Sim. para não cair. Isso não é falta. Ô Jean, eu gostaria que tu visse o lance da sequência ali, ó. Quem é o Gustavo Martins? É o Gustavo. Aquele Martins, movimento que Gustavo. eu fiquei em dúvida daquele movimento que ele faz também ali, ó. É que ele cai antes. Por baixo. E se arrasta. Escorrega, né? Ali não há infração. O Alan Patrick cai por cima dele, né? E só pra Sim, mas o pontuar... movimento dele. Não, mas é que tem uma outra câmera que mostra que o Alan Patrick já está no movimento de queda Olha ali. antes do Gustavo Martins se aproximar. Ali ele já tá no chão. Mas, Cara, eu fiquei em importante- dúvida. Que eu tenho lance, muita hein? dúvida O sobre isso. importante é pontuar o protocolo do VAR. Sim. Muitas pessoas têm esse tipo de dúvida. A decisão, ela é sempre do árbitro de campo. O VAR jamais vai decidir algo. O VAR, ele chama... Ô Silvio, vem aqui pra olhar o lance. Sim. Eu tenho essa câmera, eu tenho essa possível mão. É tudo possível. O VAR jamais vai decidir alguma coisa. A decisão sempre prevalece do árbitro de campo. Então ontem o Rafael Clay, ele marca o pênalti, o Marcelo Ignacio, que era o VAR, ele chama para analisar se ele realmente tem essa decisão interpretativa de pênalti. Sim. Então não existe o VAR tomar a decisão do árbitro. A decisão final, a decisão soberana é sempre do árbitro principal. O VAR nunca toma a decisão quando ele chama o árbitro de campo. Esse lance foi interessante, porque ele estava em cima do lance. Sim. Ele Ele tá estava perto, em cima, ele tá muito quase na perto. risca da grande área. Exatamente. Isso aí me chamou a atenção Tá na 3 narração. metros do Disse, lance. olha, É. ele marcou VAR com chamar convicção. É que o VAR teve a convicção de que o juiz estava errado. Sim. Porque o VAR, ele não foi feito para interpretar com o juiz. Mas aí é um erro, A né, interpretação é do árbitro. Se o VAR chama, é porque ele considera que o houve juiz um errou. erro grave. Então nós vamos fazer o seguinte: tem condição de colocar o VAR para a gente ver o áudio. O áudio. Não, falta mais alguém, eu acho que não precisa, então a gente ouvir mais. Agora o VAR já Será que, é que agora o será VAR que não vai perdeu a surgir validade? nenhuma palavra que vai fazer tu mudar a tua Claro, o opinião? VAR perdeu a Barbaridade. validade. Já falamos o que era importante. Ô, Rudá,
coloca no ar, para quem está nos ouvindo no FM 94,9, para quem está nos acompanhando no canal do YouTube Esporte Band RS, vamos ouvir o áudio do VAR deste lance com Alan Patrick. Adversários, né? Acompanhei muitos jogos ali atrás do gol e ele se movimenta muito. É o que o Jean tá falando aqui. Peraí, vamos colocar. Vamos colocar direitinho de novo. Dificuldades. Estamos com algumas dificuldades. Vamos colocar de novo. O Jean tava no VAR ontem. Trabalhando no VAR, rapaz. E seria o VAR mais calmo da história. Acalma por um lance como esse, cara. Essa voz do Jean. E o pessoal ficou ouvindo o Jean, né? Não teve critério do lado do juiz. O Klein, o negócio é o seguinte, eu acho que daqui a pouco tu tens que dar uma olhadinha. Vamos ver então. Atenção, vamos tentar de novo. Vamos lá. O jogador tá em queda. Possível pênalti. Campo marca pênalti. Marca pênalti, tá? A gente só tem que buscar a possível falta depois lá. Beleza, vamos checar. Vamos checar o lance. Isso, tá? É o calço do chute. É o calço do chute, ó. Calço do chute. Ó, tem uma outra câmera que mostra por trás pra gente ver que ele tá armando pro chute e o jogador vem. Ó. Calçou ele. Perfeito. Perfeito, tá, ok? Ó. O pênalti tá confirmado. O Alan Patrick tá pronto pra chutar, tá? Vamos só checar o APP, beleza? Concordam? O pênalti tá confirmado. Ok, volta de novo por aquela ali. Volta de novo pela 8. Volta. O que, gente? O PP ou... Na 8, só pra confirmar o penal. O pênalti. Eu quero saber só se esse jogador não tá procurando só o espaço, entendeu? Ó, porque ele vai pra pegar a bola também, entendeu? Tô no ao vivo. Tá, e aqui, ó, vamos... Ele tem um gesto pra calçar o jogador? Vamos ver, segue por essa aí. Ó. Tá, segue de novo. Tá em loop, André. Estamos confirmando, aguarde, estamos checando. O quê? Segue de novo por essa aí. Por essa aí, ok. Ó, porque... Ele não faz momento nenhum ele não faz movimento, ele tentar tá calçar ele, tá? Espaço, entendeu? Vamos ver outra situação. Tá. Qual delas? Início? Agora pela 8. Ó, porque o jogador do Grêmio, ele na verdade, ele tá disputando a bola e ele se coloca naquele lugar, tá? Ó. E ele tá com os dois pés no chão, perfeito. Ele não pisa com esse pé esquerdo. E depois desse contato do jogador que tá no chão, o Alan Patrick tá desequilibrado já, tá? Aí é o contato natural, tá? Perfeito. A gente só tem que checar o APP igual. Vamos checar o APP, tá? Vamos recomendar uma visão. Ô, Clay, não penal, ô, Clay, eu só vou te passar uma situação, tá? André falando, presta atenção em mim. Aguarde, tá? A gente vai te recomendar uma revisão pra não penal, aguarde. Mas a gente volta um pouquinho antes, vai checar o APP pra ver se não tem uma possível falta no início, tá? Ó. Disputa de espaço. Disputa de espaço, contato mínimo que o campo narrou, tá? Pode recomendar então. Clay, recomendo uma revisão, tá? Pra possível não penal, ok? É isso? Tá, interessante que começou mas começou quase até o final era a certeza do pênalti. A primeira coisa que eu acho ruim, surgiu a expressão ali, pênalti confirmado. Né? Mas depois ele refez, né? No início eles confirmaram o pênalti. Depois eles foram ver os vários ângulos e chegaram a outra conclusão. Qual é o detalhe que me chama a atenção? Primeiro, tem muita gente no VAR. Isso eu também acho. O VAR, que é o auxiliar. Então assim, ó, daqui a pouco é o auxiliar 1, o auxiliar 2, tu não pode ter debate no VAR. Tem que ter a opinião do cara do VAR e a opinião do cara do campo. O que o observador do VAR faz? Ele não se manifesta em nada. O observador do fazer o relatório geral da equipe. E esse ponto que o Ribeiro está levantando de muitas pessoas gera um problema que é cada um tem um critério para apitar. E cada um tem uma visão sobre o mesmo porque assim, Ribeiro, exatamente. O cara que tá no VAR, ele pensa daqui a pouco igual tu. Tu acabou de explicar. E eu também concordo contigo. Eu acho que não foi pênalti. Eu achei a tua leitura perfeita. Mas o critério utilizado pelo Rafael Klein não foi esse. Era pitar qualquer falta. Esse mesmo lance fora da área, o Rafael Klein deu 1 milhão de vezes no mesmo jogo. Fora da área é mais Exato. fácil. Só que assim, o que se cobra tanto na arbitragem? Critério. E a gente reclama da falta de critério de um jogo para outro, de um árbitro para outro. Nesse caso, dentro do próprio jogo, não houve critério, entendeu? Fora da área não tem pressão. Claro. Fora da área tu administra como tu mas quer. não pode ser assim, né? Detalhe que é fundamental ao ouvir o VAR. Em nenhum momento está colocado no VAR o que é a única coisa que se discute, na minha opinião, a respeito desse lance. O que é?
o contato por cima. Em nenhum momento o VAR discute o braço do Monsalve. Nenhum momento. É só a questão por baixo. E nesse quesito, não há nenhum reparo a fazer. O VAR acertou, na minha opinião. Só que eles esqueceram de ver o que, para mim, é a única coisa que gera interpretação.